Você falou um negócio interessante que adotaria uma criança. Padre pode adotar? Pode É adotar. mesmo, cara. Pode sim. Pra mim, padre não podia ter família, assim, por conta de divisão de bens, Não, essas coisas. nós vivemos o celibato, que está ligado à não contração do matrimônio, que são dois motivos. Primeiro, para viver com intensidade a vida casta, a castidade para o mundo e uma vida fecunda e espiritual, porque o meu casamento é com a igreja. A minha esposa é a igreja, é o meu ministério. E nessa relação existe uma fecundidade espiritual entre a igreja e o meu ministério. Por isso que eu gero filhos a partir da pia batismal, que é o útero da igreja. Então, por isso que o meu nome é Padre, Pai, porque eu gero filhos para a igreja. Os filhos são da igreja. Eu sou passageiro, a igreja permanece. Os filhos são dela. Então, espiritualmente, é assim que nós vivemos o celibato por meio da castidade. Por conta de um alcance espiritual maior. Porque a vida sexual, ela exige de nós uma energia que é uma potência de criação gigantesca. Toda energia sexual, ela é criativa e criadora. Então, quando nós vivemos a castidade, o celibato, nós canalizamos isso para uma vida espiritual, nós geramos com mais intensidade filhos espirituais. Nos dedicamos intelectualmente, pastoralmente. Então, você consegue transitar na comunidade com mais firmeza e, ao mesmo tempo, com mais ternura. Porque você compreende que a sua energia sexual é canalizada para um campo espiritual. Existe isso é o um celibato. movimento para mudar isso dentro da igreja já há um tempo, né? Sempre houve, né? Porque a igreja ela não nasceu celibatária. Né? Os apóstolos, a grande maioria, eram casados, os primeiros bispos, os primeiros papas. Né? Essa questão doutrinal que está ligada à moral, né? Não é uma questão que esteja ligada à espiritualidade unicamente, é uma questão de moral. Ela foi uma imposição moral. E a moral, ela está sempre de acordo com aquilo que a realidade do mundo exige. Então sempre vão haver questionamentos a respeito disso. Agora, o que se leva em consideração é o quanto frutuoso é um padre celibatário e um padre não celibatário. Né? A gente conversa às vezes com os padres ortodoxos, a Igreja Ortodoxa do Oriente, né? Onde homens casados podem se tornar padres. Né? Não é que depois de padre você se casa, porque uma vez que você fez o voto do celibato, você não pode quebrá-lo. Então, se o Papa Francisco, um exemplo, tá? Exemplo que eu estou falando, exemplo, deixar bem claro. O Papa Francisco amanhã fala que a igreja agora vai aceitar que os padres possam ser casados. Eu, que já sou padre e sou celibatário, não posso me casar. Eu tenho um voto. Os que virão depois de mim, primeiro deverão se casar e depois de casados podem ascender ao sacerdócio. Não é o padre que depois de ser padre vai poder casar. Entendeu? Sim. Então, homens casados podem ser padres. Isso é que é discutido, porque na igreja ortodoxa é assim que funciona, no Oriente. E conversando com os padres ortodoxos, eles falam, padre, é a mesma dificuldade, não muda nada se nós fôssemos celibatários. A dificuldade é a mesma. Se vocês fossem casados, as dificuldades seriam as mesmas e os problemas na igreja seriam os mesmos. Então não é o casamento que faz a gente ser melhor e não é o celibato que fazem vocês melhores do que nós. E de fato é isso, porque nós estamos falando de seres humanos e não apenas de uma doutrina. Né? A doutrina ela é para todos, mas existe uma individualidade. Então não adianta eu querer justificar. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando a pedofilia na igreja porque os padres não se casam. Né? Isso é uma estupidez sem tamanho. Porque o casamento não vai me impedir de ser pedófilo se eu for um doente. Claro. Porque o maior número de pedofilia que nós temos é cometido dentro das próprias casas, entre pais, tios, avós. Então o casamento não tira ninguém da imoralidade. Não é porque eu me casei que eu vou deixar de ser imoral ou um doente. Isso não diz respeito à doutrina. E ser celibatário não me faz mais santo e mais puro também não. E nem uma pessoa com a moral ilibada.
né? Celibatário e casamento não é garantia de caráter para ninguém. Assim como a própria religião não é garantia de caráter. Essa mudança, se ela fosse existir, o Papa é que determina se... O Papa, através de um conselho, que pode ser, por exemplo, está acontecendo agora na igreja atual, o sínodo convocado pelo Papa Francisco. Agora tá rolando. Nesse momento está acontecendo no Vaticano. Então esse sínodo, ele pode trazer novidades, né? Dentre elas, poderia ser uma mudança dessa, que seria proposta pelo Santo Padre ou proposto para o Santo Padre, e ele pode ver isso como positivo ou como negativo e devolver isso para o sínodo para chegar às questões finais e uma resolução universal, porque a igreja ela é católica, e a palavra católica significa universalidade.